Vamos de entrevista agora, mas não sou eu que vou fazer esse bate-papo não, tá? As chuvas intensas registradas nos últimos dias levaram a atenção para riscos de inundação. A Karina Anunciato conversou com o meteorologista Natália Abrão, que explica o que está acontecendo no estado, né, e antecipou o que esperar para os próximos dias. Acompanhe. Olá, um bom dia. A gente vai falar agora sobre um assunto que tem impactado a vida de todos nós, né? As chuvas dos últimos dias têm mobilizado diversas instituições de atendimento e monitoramento no estado. Um exemplo dos impactos do alto volume de chuvas registrados em Mato Grosso do Sul são os níveis dos rios Taquari e Aquidauana, que se aproximam das cotas de inundação. Para explicar o cenário climático e as perspectivas para os próximos dias, nós conversamos agora com o meteorologista Natália Abrão, a quem a gente agradece a gentileza de nos atender. Um bom dia, seu Natálio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, e que tenhamos um bom dia para essas populações, esses municípios que você citou aí. Esperamos que nos próximos dias eles tenham condições mais favoráveis. Vamos tentar, né, trazer esse panorama aqui para essas famílias, para essas pessoas. Seu Natálio, o que explica esse elevado volume de chuvas nos últimos dias, especialmente falando dessas bacias, né, dos rios Taquari e Aquidauana? O norte do estado tem as temperaturas médias das máximas mais altas do que do sul, principalmente pela passagem das frentes frias que passam mais acentuadas lá no sul do que no norte. E os períodos em que envolve temperaturas altas com um período chuvoso aqui no estado. Então essas duas coisas, as temperaturas mais elevadas e o aporte de umidade vinda da Amazônia, que nós chamamos de zona de convergência do Atlântico Sul, que é as ACAS, né? Ela faz um percurso que vem do norte da América do Sul, ali a Colômbia, a Venezuela, o Amazonas, que é um aporte extremamente elevado de umidade e vai em direção ao sudeste do país, passando por Mato Grosso do Sul, que associadas a essas altas temperaturas, elas potencializaram uma área altamente densa, com alta densidade de umidade, provocando essas chuvas. E por que é continuada? Porque quando você ouve o pessoal do campo, o pessoal da cidade, escuta essa palavra, olha, a Zaca está ganhando força e deve atingir Mato Grosso do Sul com mais ou menos chuva, essa notícia está dizendo que serão vários dias com chuvas continuadas. Diferente de frente fria. Sim. Frente fria passa 1, 2, 3 dias e já vai embora. Mas a palavra Zaca significa chuvas continuadas. E por que Rochedo, Corguinho, né, tem registrado esse alto volume? O que explica isso? Esses altos volumes estão ocorrendo este ano. Porque nas médias que nós vínhamos avaliando nos anos anteriores, se aproximava, inclusive até faltava chuva. Né, ficava abaixo da média. Este ano é justamente pelo potencial que as ACAS trouxe de umidade, associado às altas temperaturas, houve o processo de formação de nuvens, que nós chamamos de nuvens convectivas, que são nuvens de alta espessura, né, uma base em torno de 600 metros e atingindo 14, 15 quilômetros de altura. Então isso traz muita umidade, muita água e despejando em pouco tempo, que é uma outra consequência também. Nós tivemos anteriormente, no dia 1º, chuva já naquela região. E anteriormente, no mês de outubro e até dezembro, a temperatura máxima foi muito elevada, a energia no chão foi muito alta. Quando veio a umidade, aquilo ali se transformou numa chapa quente, né? E a resposta que houve, a vegetação não conseguiu segurar. Porque o papel da vegetação, da floresta, é ela segurar a umidade embaixo, em torno dela, no solo, na copa, é ali. E ela não teve esse potencial. Então, a quantidade de energia acumulada, associada a raios e descargas elétricas, numa nuvem que normalmente tem 8, 9 mil metros, atingiu 14 mil metros. E isso despejou, em curto espaço de tempo, uma resposta muito elevada de água, sendo que no dia anterior, no dia 1º, houve chuva, o solo absorveu, aquilo ficou encharcado, e a chuva do dia seguinte, para onde ia?
Já não tinha mais para onde absorver. Né? Exatamente. Então, como não houve essa capacidade de absorção do solo, a resposta é que ela fique à superfície. E os rios, por que eles estão transbordando? Porque nas cabeceiras, lá em Ponte de Lacerda, Rondonópolis, né, próximo ali do lado esquerdo da capital de Mato Grosso, as chuvas também estão com esse elevado nível. Nós tivemos Rio Verde, que é um município que praticamente ele vive de... turismo, né? É turismo. Recebeu esse volume de água também significativo, mas a gente não tem notícia, a gente não sabe por quê, porque nós não temos... Os sensores disponíveis são mais particulares do que públicos. E a resposta também em Rio Negro, em Rio Verde, foi muito elevada. Não foi só Corguinho e Rochedo que teve. Foi aquela região centro-norte que recebeu esse elevado nível de água. O que a gente pode esperar, inclusive, para os próximos dias? Tem novos episódios de transbordamento? Descreve para a gente o que a população precisa ficar atenta. A palavra que você falou foi exatamente a mais correta. Nós estamos numa janela. Você provavelmente, e o seu público aí, que você disse, né, que 85% da população está ouvindo o que você está falando, ele deve estar com friozinho pela manhã. Alguns estão saindo de casaco. De casaquinho. Tá, né? Esse friozinho, ele está falando também para nós o seguinte, olha, pode ter, se o chão esfriar com umidade, pode ter nevoeiro. Provavelmente no sul do estado, ali Ponta Porã, Mambai, né, Paranhos, deve ter amanhecido hoje com nevoeiro. Porque se esfria o chão com umidade, forma-se nevoeiro. E o nevoeiro, normalmente, ele diz assim, ó, eu vou melhorar o tempo por alguns dias. Por quê? Porque a pressão sobe e manda para longe as nuvens. Aí o céu abre, teremos um predomínio de sol. Esquenta mais. Esquenta, e quando ele esquenta, ele diminui a umidade no chão, aquele encharcamento vai diminuir. E enquanto tiver, amanhã provavelmente teremos uma mínima abaixo de 20 graus, né? Podemos ter 19 ou 18, e dizendo que eu não vou chover amanhã, eu não vou chover no sábado. Mas assim que essas temperaturas, porque teremos predomínio de sol, ele vai aquecendo também. Isso significa que a partir da segunda-feira as chuvas podem e devem voltar. Então nós teremos aí um final de semana mais agradável. Estamos num período de férias, crianças nas ruas, nos balneários, nas piscinas, nos rios, né, onde tem o turismo. Você sabe que tem alguns municípios que abarcam mais gente nesse período do que outros. Mas tem que ficar atento, porque, como eu disse a você, as ACAS, ela ainda deve voltar, provavelmente não este mês, mas teremos áreas de instabilidades causadas pelas altas temperaturas com pancadas mais isoladas. Então, essa enchente que houve anteriormente lá em Três Lagoas, em Corumbá, na semana retrasada, essa semana ali na região centro-norte, ela pode contemplar alguns municípios da região sudeste. A região oeste provavelmente passará agora com melhores condições do que nós tivemos aí na semana retrasada. Então, a região sudeste, você tem Iviema, Bataguaçu, Novo Horizonte do Sul, Naviraí. Cuidado que depois da passagem, lá na época, no carnaval, muito cuidado, porque pode ser contemplado com situações dessas que ocorreram aí nos municípios de Corguinho. O carnaval deve ser chuvoso no estado, seu Natália? Nós teremos, sim, não chuvoso com grandes volumes, mas altas temperaturas continuarão, terá aquela combinação de calor com pancada de chuva à tarde, não é chuva do dia inteiro. Tá? Então, do meio-dia até o final de tarde, começo da noite, haverá pancada de chuvas isoladas, pode chover num bairro, não chover no outro, pode chover em Bonito, que é uma região de turismo. As chuvas em Corumbá, se ocorrer, serão fracas e no começo da noite, rápida, 3, 4 milímetros, aliás, pode até fazer bem do que mal, porque o calor será intenso na semana do carnaval no oeste do estado. Possibilidade de chuva mais agressiva na semana do carnaval, região sudeste, como eu disse a você, de Três Lagoas até Naviraí, Novo Horizonte do Sul, aquele extremo mais sudeste do estado,
na semana do carnaval pode chover mais forte, mas nas outras regiões ficará mais light e mais calmo. Seu Natália, quero agradecer muito sua gentileza aqui, mais uma vez com a Rádio Massa, trazendo informação e principalmente esclarecimento, alerta para a população, que é claro tem que ficar de olho aí nessas alterações, né? Afinal de contas, pode não estar chovendo imediatamente onde a pessoa está, mas sinais podem indicar que uma mudança específica, de repente no nível de um córrego, de um rio, pode alterar rapidamente e trazer um cenário de muita preocupação, não é isso? Ainda voltaremos a ter situações críticas. Como eu disse a você, de Três Lagoas até o sul do estado, né, até ali na divisa Sete Quedas, Mundo Novo, Eldorado, esse lado direito, poderemos ser contemplados com uma situação mais agressiva. E eu vou colocar mais um evento meteorológico aí. Quando nós temos situações que não envolvem grandes enchentes, essas nuvens elas provocam elevadíssimo número de descargas elétricas. Então, não é só quem vai para os balneários, quem vai para as piscinas, mas também a estrutura rural. Fiquem atentos, porque pode ocorrer danos fatais, porque as descargas elétricas nessa região são as mais elevadas do ano aqui em Mato Grosso do Sul. Seu Natália, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Um bom dia a você e a todos os seus ouvintes.